Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há mais de 28 anos na área criminal. Eu sou professor universitário, sou autor de obras, também pela editora Saraiva, eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. E tenho hoje a satisfação de estar aqui com vocês para que a gente possa iniciar então o nosso trabalho sobre processo penal. Nós vamos iniciar falando de noções gerais do processo penal. Noções do processo penal como um todo, pessoal, passando pelos princípios mais importantes do processo penal, não é? Justamente para que a gente possa, então, ter essa visão global do que é o processo penal. Vamos falar um pouquinho também de aplicação da lei penal, no tempo, no espaço, que também são assuntos muito importantes, não é verdade? Nós vamos iniciar, pessoal, com o princípio da ampla defesa, que você vê aí na tela. O princípio da ampla defesa, né? Nós temos também o princípio do contraditório, e depois nós vamos ver já que esse princípio da ampla defesa, juntamente com o princípio do contraditório, eles formam o chamado princípio do devido processo legal, que alguns chamam de devido processo penal. Então, o que significa ampla defesa? A gente tem que ter em mente o seguinte: o processo é um meio para que a gente efetive as disposições do direito penal. Não é verdade? Então, como eu sempre costumo dizer, não existe direito penal sem processo penal. E também não existe direito civil sem processo civil. A gente estuda, obviamente, na faculdade, nos livros, a matéria compartimentada. Não é verdade? Mas sempre que nós vamos enfrentar uma prova, um exame, a gente precisa ter essa visão global, essa visão conjunta. Então, para que serve o processo? Para efetivar as disposições do direito penal. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o crime de homicídio, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Como é que eu vou chegar do matar alguém até a pena de 6 a 20 anos de reclusão? Eu chego através de um processo, não é? Eu chego através de uma sequência de atos que culminam numa condenação ou numa absolvição. Perfeito? Depois nós temos a parte recursal. E tudo isso a gente vai analisar a seu tempo. E esse princípio da ampla defesa, ele tem uma raiz na Constituição Federal. Então, hoje, o processo penal, ele tem muito de Constituição Federal. A gente fala que é um processo constitucional. Porque o nosso Código Penal ele é antigo, nosso Código Penal de 1941. Então, esse Código Penal, claro, ele sofreu várias modificações aí ao longo do tempo, não é? Leis pontuais que foram mudando o processo penal, de modo que o processo penal ele foi meio que se adequando ao que nós temos atualmente. Mas nós nunca podemos perder o foco da Constituição Federal, porque a Constituição Federal, a Carta Magna, a Constituição Federal, no seu artigo 5º principalmente, ele tem várias disposições acerca do processo penal. E essas disposições, obviamente, que elas devem estar em consonância com o processo penal do nosso Código de Processo. Então, quando nós falamos em princípio de ampla defesa, nós temos lá, olha aí, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Leia comigo. Ele diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Então, vamos parar um pouquinho aí, porque você já vê, ele não fala em processo penal. Então, esse princípio da ampla defesa, ele serve também para a área civil e também para a área administrativa. Então, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, aí vem para a nossa área, que é o processo penal, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, o princípio da ampla defesa está aí, ó. O do contraditório também tem o mesmo fundamento, com os meios e recursos a ela inerentes. Não é? Então, este princípio da ampla defesa, como eu digo aí, é concedido ao réu o direito de valer-se sem restrições de todos os recursos necessários para se defender da acusação que lhe é feita pelo Estado. E aí, quando nós falamos aqui recursos, não é o recurso no sentido literal de eu recorrer a uma instância superior. São todos os meios, não é? Todos os recursos, todos os instrumentos processuais que nós temos para que o réu se defenda da acusação que lhe é feita pelo Estado. Afinal de contas, o Estado que tem que provar, não é? O ônus da prova é do Estado. Portanto, o Estado dá a ele a ampla defesa. Esse princípio, pessoal, é a base do processo penal, porque o réu tem direito de defesa. E essa defesa é ampla. É uma ampla defesa com todos os recursos que a lei lhe permite. Todos os recursos sem restrições. Obviamente, quando nós pomos sem restrições, nós não podemos restringir essa ampla defesa. Tanto que no processo
Você que me assiste já tem alguma experiência processual, que tenho certeza que tem, alguma experiência processual prática, você que me assiste sabe que qualquer ato praticado pelo juiz que viole a ampla defesa pode culminar, pode levar a uma nulidade do processo. Então tem que ficar bastante atento com relação a isso. Então, de se valer sem restrições de todos os recursos necessários para se defender da acusação que lhe é feita pelo Estado. Certo? Tá bom? Então esse é o princípio da ampla defesa. O que mais nós temos? O desdobramento desta ampla defesa, né, pessoal? Então vejam lá, a ampla defesa compreende na nossa tela a defesa técnica e a autodefesa. Sim, porque a defesa técnica é feita pelo advogado. Não é verdade? O próprio artigo 261 do CPP, ele diz que ninguém pode ser processado sem ter um advogado. E isso é verdade, tá bom? Então, o réu tem o direito de defesa técnica. Ele deve necessariamente no processo ser assistido por um advogado. Aí você pode me perguntar, mas professor, o Estatuto da Advocacia e da OAB faculta ao advogado que se defenda em causa própria. Sim, óbvio, mas ele é advogado. Então, o que eu quero dizer é que ninguém pode estar sem um advogado no processo penal. Então aí quando a gente divide ampla defesa, a gente fala em defesa técnica, então isso é importante, tá? E a autodefesa, que é o direito do acusado de estar presente em todos os atos do processo, no interrogatório, nas audiências, tomando conhecimento das provas que são produzidas e podendo contraditá-las. Claro, pessoal, por quê? Porque a autodefesa, ela via de regra, vamos dizer assim, ela se consubstancia no interrogatório do réu. Mas não é só o interrogatório. O réu tem o direito de estar presente a todos os atos do processo. E ele pode, sim, tomar conhecimento direto de todas as provas que contra ele são produzidas. E no interrogatório do réu, que é o último ato da instrução hoje pelo nosso processo penal, não é verdade? Durante uma audiência, o último ato de instrução, hoje que nós temos, é o interrogatório do réu. Depois o juiz abre para eventuais diligências, debates e julgamento. Você sabe disso. Então esse interrogatório, hoje, ele é muito importante. É a chamada autodefesa. Ele pode ser feito por sistema de videoconferência? Pode. O nosso Código de Processo Penal autoriza. Então atento para isso numa prova. Bom, a necessidade da presença física do réu perante o magistrado? Não. Não, porque nós temos a possibilidade de um interrogatório online ou um interrogatório por videoconferência. O nosso Código Penal permite em determinadas situações. Então, o que eu quero depois é que você pegue o seu Código de Processo, tá? E você vá lá, então, quando se fala do interrogatório do réu, então você vai pegar lá o interrogatório do réu, não é? Então, lá nos capítulos referentes ao interrogatório, e você vai ver, então, a questão do interrogatório por videoconferência. Então, está aqui, quer ver? Tem a parte do acusado e do seu defensor, tem a parte aí dos procedimentos, testemunhas, ofendido, né? Está tudo aqui, ó. E nós temos o capítulo que fala das perícias, etc. Está toda nessa parte. Interrogatório do acusado começa no artigo 185. Tá bom? Então aí você vai pegar, porque aqui no 185, ele mesmo já fala, o 185 é enorme, então dá uma lida nisso, é o interrogatório por videoconferência. Então ele diz aqui, excepcionalmente, nós teremos a videoconferência, em algumas situações expressamente elencadas no 185. Então isso é interessante que você memorize para a sua prova. Tá bom? Perfeito. E então a defesa técnica e a autodefesa. Juntas formam, então, duas vertentes, duas visões do princípio da ampla defesa. Perfeito? Vamos seguir. Princípio do contraditório. Ele decorre, obviamente, da ampla defesa. Você acabou de ver, nós lemos aí o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 55, e ele fala o contraditório e ampla defesa. Então, eles estão no mesmo fundamento. E o que significa o contraditório, pessoal? Isso que eu pus na tela aí, não é que está ressaltado? Perfeito equilíbrio, não é? Perfeito equilíbrio entre as partes. As partes no processo penal
precisam estar equilibradas, não é? São dois pratos da mesma balança, que justamente ocorre o quê? Esse equilíbrio se dá em função da paridade de armas. As partes têm que ter as mesmas armas, elas têm que combater, se é que a gente pode dizer que o processo é um combate, mas elas têm que combater com as mesmas armas. Não pode ter uma superior à outra. E o contraditório faz com que isso se iguale. Por quê? Porque tudo que uma parte produzir, qualquer prova, qualquer alegação, a outra tem o direito de contrariar, a outra tem o direito de contraditar. Tá bom? E se você pegar o Código de Processo Penal, você vai ver que geralmente, e na prática também é assim, se eu lá, como promotor, junto uma petição no processo, não é? Junto lá um documento no processo, forçosamente no processo penal, forçosamente o juiz vai pôr, junte-se, vista a parte contrária, ou seja, a parte contrária tem que se manifestar. E vice-versa, ou seja, se a parte contrária junta um documento, eu também tenho que me manifestar enquanto membro do Ministério Público, perfeito? Tá? Então isso serve para ambas as partes envolvidas no processo. Resguarda-se, claro, você está lendo aí, a igualdade processual, que é sagrada no processo penal. Os instrumentos, né, estão aí juntos e esse princípio também está fundamentado no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição Federal. Então, tranquilo, tá bom? E aí, pessoal, junte os dois. Pegue a ampla defesa, pegue o contraditório, junta os dois, vira o devido processo legal. Só que o princípio do devido processo legal, ressalto, não é um princípio só do processo penal, é um princípio também do processo civil. Tá bom? Então, se você estudou teoria geral do processo, você viu que é um princípio que se aplica também ao processo civil. O que significa o processo, o devido processo legal? Pessoal, isso aqui vem da Carta Magna Libertarum, 1215. Lembra a tal da Carta Magna Libertarum na Inglaterra, 1215? Não é? João Sem Terra era o rei. Ele teve que aceitar essa Magna Carta na época dos burgueses, da burguesia, os barões da época impuseram esta carta, chamada Carta Magna Libertarum, ou Magna Carta, não é? Na Inglaterra, 1215. O que dizia já na Carta Magna? Dizia justamente o que hoje a Constituição fala, aí no artigo, no 5º, que você está vendo aí, no inciso 54. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Veja que aqui não fala só de processo penal. Ele fala, ninguém será privado de sua liberdade, ou, aí é nosso, ou de seus bens, patrimonial, aí é no âmbito civil, que também tem o devido processo legal. Então o réu ele tem ampla possibilidade de se defender. Por isso que nós juntamos o contraditório com a ampla defesa. Tá? É o chamado due process of law, em inglês. Tá bom? Porque vem, obviamente, do direito inglês. Então, se você ouvir, né, muitas vezes numa prova, vai cair assim, o princípio do due process of law. Então, é o princípio do devido processo legal. Ele congrega ampla defesa e contraditório. Os dois juntos, tá certo? E além de outros princípios também. Defesa técnica, autodefesa. O que mais tem dentro do devido processo legal? O princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio do juiz natural, o princípio da inércia da jurisdição, que através desses princípios nós temos uma visão geral do nosso processo penal. Tá bom? E aí, por fim, você veja aí no último parágrafo, isso implica numa garantia de um juiz imparcial. Ou seja, o juiz tem que ser um juiz natural, um juiz imparcial, e nós podemos inclusive usar o sistema recursal para o chamado duplo grau de jurisdição. Lembrando, já vou falar do duplo grau aqui, que o duplo grau de jurisdição não está previsto na Constituição Federal expressamente. Ele decorre do princípio do devido processo legal. Então, o devido processo legal hoje é um princípio de inegável importância, perfeito? Ele congrega todos os outros princípios dentro do processo. Lembrando sempre que na fase de inquérito policial, na fase investigativa, nós não temos devido processo legal. Nós não temos ampla defesa e não temos contraditório. Justamente porque na fase investigativa, na fase de inquérito policial, a gente costuma dizer, o inquérito policial, ele é inquisitivo. Ou seja, nele não se desenvolve o contraditório. Contraditório se desenvolve em juízo, após a propositura da ação penal
no curso do processo. Aí nós temos o devido processo legal. Na fase investigativa, cuidado, não há. Por quê? Porque o inquérito policial ele é inquisitivo, ou seja, nele não se desenvolve o contraditório. Então não espere princípio do devido processo legal no inquérito policial. Não, não tem. Não tem ampla defesa, não tem contraditório, até porque no inquérito policial ninguém está sendo acusado. Não é? O sujeito está sendo investigado, ele está sendo indiciado, ele está sendo averiguado. Logo, no inquérito policial não há ampla defesa, nem contraditório, nem devido processo legal. Isso não significa que o delegado possa fazer o que bem entender. Não. Obviamente, o delegado de polícia que conduz o inquérito policial tem que se pautar pela lei, como qualquer outra autoridade. Perfeito? Mas não vai se desenvolver no inquérito policial um contraditório. Não. Nem ampla defesa. Por isso, no inquérito policial, não tem devido processo legal, que é um princípio processual. Tá certo, pessoal? Tudo bem até aí? Vamos seguir. Princípio do duplo grau de jurisdição. Bom, então esse princípio do duplo grau é o que eu falei. Ele não está previsto expressamente na Constituição Federal. Isso leva, pessoal, a uma discussão. Ah lá, eu ponho até em vermelho aqui, não está expresso na Constituição. Ele decorre do devido processo legal. Isso leva, hoje em dia, àquela velha discussão que nós vemos nos meios aí, legislativos e também nos meios judiciais, se nós deveríamos ou não cercear um pouco os recursos. Não é muito comum a pessoa dizer assim, nós temos muito recurso no Brasil, muito recurso. E é verdade, a pessoa pode recorrer de monte, né? Então a pessoa recorre de tudo, ela recorre sempre, ela recorre sem limites e ela vai chegando às cortes superiores. E nós assistimos aí, às vezes, até desabafo de ministros do Supremo Tribunal dizendo o seguinte, escuta, praticamente tudo hoje, claro que há um crivo constitucional, mas praticamente tudo hoje chega ao Supremo. E às vezes nós estamos julgando coisa no Supremo que podia muito bem ter sido decidido numa instância inferior. Justamente porque a pessoa quer esgotar todos os meios, ela quer chegar até o fim, ela quer ir até tudo que tiver, ela quer explorar de recurso. Então vamos cercear? Aí alguns falam, não pode, porque a Constituição não prevê, porque o princípio do duplo grau de jurisdição. Sim. Mas o princípio do duplo grau de jurisdição não está previsto na Constituição expressamente. Então nada impede que uma lei ordinária, um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, cerceie o número de recursos no Brasil. Perfeito? Até porque o duplo grau de jurisdição, ele decorre do princípio, justamente aí, do devido processo legal. Tá bom? E muitos falam até o seguinte, duplo grau de jurisdição, só um grau acima. Então eu tenho uma sentença de primeiro grau, tá certo? Então, a vara criminal da comarca X. Veio lá a sentença que me foi desfavorável, eu recorro à superior instância. Acabou aí o duplo grau. A partir daí, nós temos o terceiro grau no STJ, o quarto grau no Supremo Tribunal. Isso que ensejou até, de uma maneira um tanto mais recente, aquela discussão travada no Supremo Tribunal Federal, se uma pessoa já poderia ser presa como antecipação da condenação após a confirmação de sua sentença condenatória em grau de recurso num Tribunal de Justiça ou num Tribunal Regional Federal. Você acompanhou isso pela televisão. Os juristas protestaram, outros acharam bom, mas o Supremo disse o seguinte, a partir do momento, se eu tenho uma sentença de primeiro grau, o sujeito recorreu ao Tribunal de Justiça e o tribunal confirmou a sentença, já vamos prender esse cidadão aí, já vamos colocar ele na cadeia, e se ele quiser recorrer, ele vai recorrer preso. E aí gerou a grita. Ah, mas a Constituição fala que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Verdade. Né? O chamado princípio da não culpabilidade, ou princípio da presunção de inocência. Mas eles dizem, os ministros do Supremo, mas o fato já foi julgado nas duas instâncias. Logo, nós só vamos ter em grau de recurso para os tribunais superiores questões de direito a ser julgadas. Então aí é que nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição também nessa discussão. Claro que eu tenho o direito de buscar uma instância superior, tá claro? E obviamente que como eu falei, esse princípio não está expresso na Constituição, ele decorre do devido processo legal. Perfeito? Pessoal, então o que é que a gente precisa pensar em termos de prova, não é? O examinador pode perguntar alguma coisa nesse sentido. E aí,
perguntando nesse sentido, o duplo grau de jurisdição. Bom, eu posso recorrer, ele tem tudo a ver com recurso. Recurso é um ato de inconformismo. Recorre quem está inconformado. Eu posso recorrer? Sim. Aí nós temos que ter um recurso tempestivo, nós temos que ter um recurso cabível, ou seja, ele tem que estar previsto no Código de Processo Penal, nós temos que ter um recurso adequado para a decisão impugnada, não é verdade? Nós precisamos ter interesse em recorrer, porque quem não sucumbiu, quem não perdeu, não tem interesse em recorrer. E nós temos que ter a legitimidade também. E no processo penal, quem pode recorrer? O Ministério Público, o réu e seu defensor, ou o procurador, o assistente de acusação pode recorrer também. Tá certo? Então nós temos o réu, o seu defensor, o Ministério Público e o assistente de acusação. Essas pessoas têm legitimidade para recorrer no processo penal. Isso tudo decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição. Então esse princípio, ele nos traz aí uma meditação, que não é oportunidade agora de nós também nos aprofundarmos demais nesse princípio do duplo grau de jurisdição, mas é o que você tem que saber para a sua prova, tá bom? Então pega lá a parte recursal, nós temos uma teoria geral dos recursos e você dá uma boa lida nisso daí, tá certo, pessoal? Então vamos fechando por aqui e voltamos numa outra oportunidade com mais princípios aí para você em seguida, tá bom? Muito obrigado pela atenção.